A estrutura de uma membrana plasmática é formada por uma bicamada, ou seja, uma camada dupla que reveste as células e que separa o meio intra do meio extracelular. Grande parte da composição, tanto do meio intracelular como do meio extracelular, é aquoso, então a membrana celular precisa separar estes dois ambientes. Para isso, o principal componente da membrana plasmática são as moléculas chamadas de fosfolipídios. O fosfolipídio tem uma cabeça, formada por um fosfato, e duas pernas, formadas por ácidos graxos. De modo geral, a cabeça do fosfolipídio é então formada por fosfato. E a extremidade polar da molécula, portanto, essa região é hidrofílica. Em outras palavras, ela tem uma grande afinidade pelas moléculas de água. Assim, a parte da molécula que fica voltada para os meios aquosos da parte de dentro e de fora da célula é o fosfato. A outra estrutura que compõe a bicamada é uma cauda, que é formada por ácidos graxos. Esses ácidos graxos que formam as caudas do fosfolipídio fazem parte dos ácidos carboxílicos. Isso significa que ele é composto por um grupamento C-OOH, seguida de uma cadeia de carbonos. Aqui, então, nós temos a extremidade apolar da molécula, e que é, portanto, hidrofóbica. Em outras palavras, essa cauda não tem nenhuma afinidade pelas moléculas de água. Assim, não interage com a água e, por isso, fica voltada para a parte de dentro da bicamada fosfolipídica. Dessa maneira, a membrana consegue interagir com o meio intra e extracelular e, ao mesmo tempo, selecionar o que entra e sai pela membrana. De maneira geral, pela maior composição da membrana ser lipídica, moléculas que são hidrofóbicas ou lipofílicas tendem a ter maior facilidade para entrar ou sair da célula. Moléculas com partes hidrofílicas e hidrofóbicas são denominadas anfipáticas. A presença de partes hidrofóbicas e hidrofílicas na mesma molécula tem papel crucial no arranjo dos fosfolipídios como bicamadas em ambientes aquosos. Dessa forma, as moléculas hidrofílicas interagem com os meios aquosos. Em contraste, as moléculas hidrofóbicas são insolúveis em água, e dessa forma elas não podem formar interações favoráveis com as moléculas de água. Assim, as moléculas anfipáticas, como os fosfolipídios, estão submetidas a duas forças contraditórias. A cabeça hidrofílica é atraída pelas moléculas de água, enquanto a cauda hidrofóbica tende a repelir a água e se agregar com outras moléculas hidrofóbicas. Esse conflito é resolvido com a formação da bicamada lipídica, que é um arranjo que satisfaz ambas as partes e é energeticamente mais favorável. As cabeças hidrofílicas permanecem expostas à água nas duas superfícies da bicamada, mas as caudas hidrofóbicas ficam protegidas na água e justapostas no interior. Agora que já conhecemos um pouco da estrutura das membranas, podemos falar dos transportes que acontecem através dela. Os transportes transmembrana podem ser divididos em dois grandes grupos: o transporte passivo e o transporte ativo. O que diferencia esses dois tipos é o sentido em que cada um ocorre em relação ao gradiente de concentração. O gradiente de concentração pode ser entendido como a diferença de concentração de uma substância em diferentes meios. Dessa forma, o que normalmente se espera é que haja o equilíbrio entre os meios, ou seja, que as moléculas migrem do meio em que estão mais concentradas para o lado em que elas estão menos concentradas. Os transportes a favor desse gradiente não necessitam de energia para que aconteçam, enquanto transportes contra o gradiente de concentração exigem energia. Quanto ao transporte passivo, podemos subdividi-lo em dois tipos. Na difusão simples, moléculas pequenas e apolares apenas se difundem pela membrana, a favor do gradiente de concentração, ou seja, elas estão indo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Esse tipo de transporte não é mediado por proteínas transportadoras. E, por ser passivo, não necessita de energia para que aconteça.
A outra forma de transporte passivo é a difusão facilitada, que vai a favor do seu gradiente de concentração. Ela conta com a participação de proteínas auxiliando no transporte e permitindo a passagem de moléculas polares, por exemplo. Ao ir a favor do seu gradiente de concentração, não necessita de energia para que ocorra. Quanto ao transporte ativo, podemos subdividi-lo em dois tipos. No transporte ativo primário, as moléculas vão contra seu gradiente de concentração. Esse tipo de transporte é mediado por proteínas transportadoras. E há um gasto direto de energia, como o ATP, por exemplo. Já no transporte ativo secundário, as moléculas vão contra seu gradiente de concentração. E nesse caso, também ocorre a mediação por proteínas transportadoras. Porém, aqui, o gasto de energia ocorre de forma indireta. Assim, para ser transportada, a molécula utiliza o transporte de outra molécula que está indo a favor do seu gradiente. Dessa forma, moléculas vão em direção ao mesmo lado da membrana, utilizando a mesma proteína transportadora. Porém, a molécula que aproveita a carona está indo contra o seu gradiente de concentração. Assim, nós temos o transporte ativo secundário do tipo sim-porte. O outro transporte ativo secundário é do tipo antiporte, e nesse caso, as moléculas vão para lados opostos utilizando a mesma proteína transportadora, mas a que está aproveitando a carona está indo contra o seu gradiente de concentração.